Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Nesta videoaula eu vou estar falando um assunto que é sobre cônicas, tá? Mas especificamente sobre parábola. As cônicas foi um assunto muito estudado pelos matemáticos gregos, como Arquimedes, Euclides, nos seus livros Os Elementos, e Apolônio, né, entre outros, né, eles estudaram extensivamente este assunto, só que eles usavam régua e compasso, né? Aqui a gente vai tratar de uma maneira diferente. Vamos usar a geometria analítica, né, para tratar dessas figuras aí, dessas curvas, né? A aplicação da álgebra na geometria, tá? Então fica a pergunta, né? Por que a gente estuda essas curvas, né? Essas curvas, elas têm importância devido às suas propriedades, né? Devido que servem ter aplicações nas ciências naturais e engenharia, tá ok? Então, especificamente nesta aula eu vou estar tratando sobre parábola, né? Eu vou apresentar as definições e algumas propriedades e aplicações da parábola, ok? Então vamos lá. A definição da parábola. A parábola é o lugar geométrico dos pontos de um plano que são equidistantes de um ponto fixo chamado foco e de uma reta chamada diretriz, tá? Os elementos da parábola são esses quatro ali. Você tem o foco, o vértice, a diretriz e o eixo de simetria. Esses são os elementos, né, para que eu possa fazer o gráfico desta cônica, né? Seriam os andaimes, né, para que eu possa erguer um prédio. Então essas seriam as estruturas básicas para que eu possa fazer a parábola, né? Escrever esta cônica no sistema cartesiano, tá ok? Então está aqui um exemplo. Então primeiro a gente vai considerar os casos em que o vértice está no 0, 0 e o eixo de simetria contido ou no eixo Y ou no eixo X, tá? Bem, tudo aquilo que eu descrevi em palavras pode ser resumido através dessa equação aqui. Então todos os pontos que estão sobre essa parábola aqui são aqueles pontos em que a distância do ponto ao foco é igual à distância do ponto até a reta, até a diretriz. Então assim que eu verifico se um ponto está sobre a parábola ou não, olhando se o ponto satisfaz essa condição ou não, tá? Olhando para a figura, o eixo de simetria aqui é o eixo Y. A apertura da parábola, a parábola é uma curva aberta, a apertura da parábola sempre vai ser colocada na direção do eixo de simetria. Nesse caso aqui, eu representei uma parábola com parâmetro positivo. A parábola nós veremos que tem apenas um parâmetro, tá? Então nesse caso, se o parâmetro é positivo, a concavidade, a apertura da parábola ou a sua concavidade é para cima. Caso P seja negativo, a concavidade será para baixo, tá? Então a ideia para se construir esta curva é a mesma, verificar quais os pontos em que a distância do ponto P ao foco é igual à distância do ponto P à diretriz, ok? Esse P aqui representa a distância do foco ao vértice e a distância do vértice à diretriz, tá? O vértice é o ponto que ele está simultaneamente na parábola e no eixo de simetria. Então aqui agora que a gente já tem uma ideia geométrica de como é a parábola, vamos ver como que a gente representa essa curva algebricamente. Então aqui vamos pegar a primeira situação que a gente viu, eixo de simetria sendo o eixo Y.
Então os elementos aqui são 0, 0, aqui é 0 e P, né? Por quê? Porque o foco ele tem que estar no eixo de simetria. Como o eixo de simetria é o eixo Y, então o foco tem que estar no eixo Y. A primeira coordenada tem que ser 0. O P vai representar a distância do foco até o vértice, até 0, 0. A diretriz aqui é Y menos P. E o eixo de simetria é dado por essa equação aqui, como é o eixo Y, então é dado pela equação x igual a 0. Bem, aplicando aqui a definição, aplicando as fórmulas que a gente conhece, né? Aqui é a distância entre dois pontos, entre o P e o F, entre o P e até a reta, né? Lembrando que as coordenadas do ponto P eu estou representando pelas variáveis x e y. Então, aplicando a fórmula, eu tenho, e depois de um pouco de álgebra, né, eu tenho esta equação. Eu não vou descrever essa equação aqui, para a apresentação não ficar muito extensa, mas ela está descrita no livro de Geometria Analítica do Steinbrück e do livro de Cônicas e Quádruplas do Sirventura. Também tem livros de cálculo com Geometria Analítica que esta dedução está lá, tá? Então, mais do que entender a dedução, a gente tem que saber interpretar, né, a equação. Então, nesse caso aqui, quando o termo linear da equação é o y, então o eixo aqui, o eixo de simetria é o eixo y. Tá? Então, aqui para identificar quem é o eixo de simetria, eu sempre tenho que olhar para o termo linear. Sempre uma parábola vai ter um termo quadrático e um termo linear. Então, nesse caso, a abertura da parábola tem que ser dada na direção do eixo y, ou então vai ser para cima ou para baixo. Se o P for positivo, concavidade para cima. Se P negativo, concavidade para baixo. Ok? Bem, aqui é o segundo caso, agora quando o eixo de simetria é o eixo X, agora o foco tem que estar no eixo X, então a primeira coordenada é P e a segunda coordenada é 0, sendo P a distância do foco até o vértice. Aqui é o eixo de simetria, agora é X menos P, não, esse aqui é diretriz, desculpe, esse aqui é a equação da diretriz, X menos P. E a equação do eixo de simetria é y igual a 0. A dedução segue de forma análoga no caso anterior, só que agora o termo linear vai ser o termo x, porque o eixo de simetria está no eixo x, então o termo linear é o x. Tá? Agora, como a abertura da parábola tem que ser dada na direção do eixo de simetria, ou ela vai ter concavidade para a direita, ou concavidade para a esquerda, porque é na direção do eixo X. Então, se P é positivo, é para a direita, se P é negativo, para a esquerda. Vamos ver um exemplo lá no GeoGebra. Então, pegar aqui. Aqui eu vou apagar isso. Foi um outro. Eu vou apagar só isso aqui. Foi um exemplo que estava aí, pronto. Eu vou considerar o seguinte, cara. Vou pegar aqui. Na caixa de entrada aqui, vou escrever a equação da parábola. Pronto. Aqui eu vou colocar um verde ali, aumentar, aí aumentei, aqui eu vou isso.
criatura. Aí. Vou colocar grande aqui para vocês. Pronto. Então tá aqui, pessoal. Então aqui, se vocês perceberem, a parábola é dada pela equação y² igual a 4x. Agora o parâmetro p aqui é igual a 1. Então, como o p é positivo, é igual a 1, neste exemplo, a parábola tem concavidade para a direita, na direção do eixo x apertura. Se vocês podem verificar que o eixo x é um eixo de simetria da parábola, porque está dividindo exatamente a parábola ao meio, tá ok? Então, quando o termo linear é o x, então o eixo de simetria é o eixo x. É bem fácil de identificar. Então, a concavidade ou para a direita ou para a esquerda, tá? Então, se você souber fazer bem a leitura da equação, você sabe em que situação você se encontra, tá ok? E para deduzir fica aqui, assim, né? Sempre uma das coordenadas do foco vai ter o parâmetro P. Agora, você só tem que saber se o foco vai estar no eixo X ou no eixo Y, para saber qual coordenada tem que ser a nula, se é a primeira ou a segunda. E a outra coordenada vai ser o P. Aqui nesse caso, no eixo X, a diretriz vai ser sempre X menos P. Tá? E no caso, se o eixo for o eixo Y, é Y menos P. No caso, se o eixo de simetria for o eixo Y. Então vamos passar para frente. Aqui é o caso em que a parábola, o vértice da parábola está fora da origem do sistema. Agora é um ponto qualquer, pode ser um ponto qualquer do plano. Agora, então aqui a dedução é a mesma coisa, agora o eixo de simetria aqui é paralelo ao eixo Y. Então a equação fica dessa forma, o termo linear aqui é o Y. Aqui agora, ao invés de eu ter um parâmetro, agora eu vou ter três parâmetros aqui. Eu vou ter três parâmetros aqui. Tá? Eu vou ter três parâmetros. Para cada mudança de parâmetro eu vou ter uma nova parábola. Tá? O K e o L vai mudar a posição do vértice. O P vai mudar, é o seguinte, quando mais próximo de zero o P estiver, mais fechado é a sua parábola. Quando cada vez maior o P em módulo, maior é a sua apertura. Então aqui a interpretação é análoga também, né? Como a apertura tem que ficar na direção do eixo Y, né? Que é um eixo paralelo a Y, então ou vai ser uma concavidade para cima, se o P é positivo, ou uma concavidade para baixo. Bem, agora aqui muda a situação, agora o eixo de simetria é paralelo a X, então o termo linear é o X, P é diferente de zero, agora como é na direção do eixo X, concavidade para a direita ou para a esquerda. Mas o eixo agora ele é paralelo ao eixo X, passando por esse ponto. Antes de a gente dar um exemplo de como fazer o gráfico, determinar os elementos de uma parábola a partir da sua equação, eu vou falar um pouco sobre a propriedade reflexiva da parábola. Então, para entender melhor, eu vou fazer o seguinte, vamos lá no GeoGebra, que eu preparei um gráfico lá, que é o seguinte. Então aqui, digamos, eu tenho uma seção transversal, aqui pode ser de um farol ou de um farol, né? Eu tenho a seção transversal, isso aqui é o formato de uma parábola, tá ok? Então a propriedade reflexiva diz o seguinte, se você tiver uma fonte de radiação aqui, ou uma fonte luminosa, colocada no foco da parábola, então a radiação ela vai sair do foco, ou a luz, ela vai bater
aqui na parábola, supondo que isso aqui seja uma seção transversal de uma superfície refletora, essa radiação ela vai refletir paralelamente ao eixo de simetria. Então esse ângulo de incidência aqui vai ser igual ao ângulo de reflexão, tá? Colocando a tangente ali, ó, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tá? E se eu tiver uma radiação ou paralelamente aqui, então ela vai bater na parábola e vai ser direcionada ao foco, né? Então isso aí, claramente a gente percebe que tem aplicações, por exemplo, a aplicação de laser, por exemplo, quando você tem que focalizar toda a radiação em um único ponto, eu posso usar essa superfície refletora, né? Então essa superfície refletora é para eu direcionar toda a radiação em um determinado ponto. Então, por exemplo, luminárias dessa forma, por exemplo, quando eu preciso tratar alguns aparelhos de radiação, tem esse formato parabólico. Algumas luminárias, onde você quer direcionar a luz, tem este formato. Então, tem algumas trajetórias de partículas que também tem trajetórias parabólicas, né? Por exemplo, um corpo sob um campo gravitacional constante, ele se move através de uma trajetória parabólica. Um objeto lançado, sujeito a um campo gravitacional constante, né? A sua trajetória é uma parábola. Então temos aplicações em engenharia e em ciências naturais, tá? Então essa é a propriedade reflexiva. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então se tiver um raio aqui que vai paralelamente aqui, ele vai bater aqui e vai incidir aqui. Uma radiação, por exemplo, em antenas, assim, construções de antenas, tem seção transversal parabólica para melhorar a recepção de sinal, né? Então tá. Então, visto isso, eu vou provar que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Para isso, eu vou fazer o seguinte: eu não vou provar diretamente que esses dois ângulos são iguais. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou considerar uma outra reta aqui, que é uma reta normal à circunferência no ponto P, tá? A reta normal é a reta ortogonal à reta tangente ao ponto, tá? Então essa reta aqui é normal em relação ao ponto P. É uma reta normal à parábola em relação ao ponto P. Eu vou provar que esses dois ângulos aqui são iguais, tá? Se eu provar que esses dois ângulos são iguais, eu vou provar que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Por quê? Porque eles vão, se esses dois ângulos são iguais, esses dois ângulos invertidos são iguais, significa que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são ângulos complementares ao mesmo ângulo. Como eles são dois ângulos complementares ao mesmo ângulo, então a medida desses dois ângulos são iguais. Então é isso que eu vou provar. Então eu vou provar que esses dois ângulos aqui, ó, que esses dois ângulos aqui são iguais, tá? Então é assim que a gente vai provar que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração. Tá, ok? Então acho que já ficou claro o que se trata da propriedade reflexiva. Então, primeiramente eu vou dividir em duas partes. Então, primeiramente eu vou considerar a equação da parábola como y² igual a 4ax, né? E o ponto P de coordenadas x1 e y1, tá? A dedução é a mesma, tá? Aqui eu só mudei o A por P, tá? Eu vou
fazer essa tradução de acordo com a anotação que o livro colocou, ao invés de usar o P, o parâmetro, ele usou a letra A para representar o parâmetro da parábola. Mas isso não tem problema nenhum. Então eu vou provar que esse ângulo aqui é igual a esse, e assim eu provo que o ângulo T incidência é igual ao ângulo T reflexão. Então está aqui. Então a equação, então aqui a gente tem a equação da reta tangente que passa pelo, a equação da reta tangente que passa pelo ponto P, tem coordenadas x1 e y1. Bem, o coeficiente angular vai ser a derivada dessa função no ponto x1. Então é o seguinte, eu vou considerar que a minha função que descreve a parábola, minha função em relação a x, que me descreve a parábola, é dada implicitamente por esta equação aqui, x ao quadrado y ao quadrado igual a 4ax. Então eu vou considerar que a minha função que descreve a parábola em função de x é dado implicitamente, de uma forma implícita, por esta equação aí. Tá? Então, derivando implicitamente aqui esta equação aqui em relação a x, eu vou ter do lado esquerdo 2y vezes y' igual a 4a. Isolando a variável, eu vou ter essa expressão aqui. Então agora, calculando a derivada ali no ponto x1, eu vou ter 4a sobre 2 vezes y1, tá? Porque a minha reta passa pelo ponto x1 y1. Então aqui, simplificando, vai ficar que o coeficiente angular da reta tangente aquele ponto é 2a sobre y1, tá? E daí aqui, tratando um pouco de álgebra, né? Eu vou ter o seguinte, que substituindo aqui nessa equação, o m por 2a sobre y, depois fazendo um pouco de álgebra aqui, eu vou justamente chegar nesta equação aqui, tá? Lembrando aqui que sempre y1 ao quadrado é sempre 4a vezes x1, tá? Isso eu usei esse fato aqui. Então a gente chega nesta equação. Então a primeira parte tá feita, né? Então foi provado que esta equação aí, a equação da reta tangente no ponto x1, y1, é dada por esta equação aqui, né? Então agora vamos para a parte 2. Bem, aqui eu só reescrevi a equação na forma reduzida. Esse aqui é a expressão que aparece na frente do termo x, me dá o coeficiente angular da reta. Então o coeficiente angular da reta tangente é esse aqui. O coeficiente angular da reta... Daí o coeficiente angular da reta normal, né, olhando para o coeficiente angular da reta tangente, vai ser isso aqui, né? Porque lembra que quando duas retas são ortogonais, o produto dos coeficientes angulares tem que ser igual a menos 1. Então isso aqui é o coeficiente angular da reta normal, a parábola que eu estou chamando de m. Esse coeficiente angular é o coeficiente angular da reta suporta, que contém o segmento de extremidade P e extremidade F, né? Que é o foco e o ponto da parábola. Então, o coeficiente angular da reta que contém esse segmento, ou que passa por esses dois pontos, é dado por essa forma. Então, para determinar a reta que passa por esses dois pontos, a gente faz a diferença das ordenadas menos a abscissa. Tem aqui. E o coeficiente angular desta reta aqui, como y igual a y1, né? A reta suporte que contém aquela semirreta, né? Então tem coeficiente igual a zero porque ela é paralela ao eixo x. Toda reta paralela ao eixo x tem coeficiente angular igual a zero. Eu vou chamar de M2 daí, tá? Tá ok? Então é só para a gente não se perder. Só olhando, então, é o seguinte. Eu tô trabalhando com essa reta aqui,
que eu chamei coeficiente angular TM1, esta reta aqui, tá? Eu estou chamando de M2, e o coeficiente angular dessa reta aqui, que eu estou chamando de M, tá? Eu vou trabalhar com essas três retas aí. Então são três coeficientes angulares, um para cada reta. Então aqui eu vou calcular a tangente do ângulo. Então o α1 é o ângulo da reta normal ao plano e a reta que passa pelos pontos P e F. Então o α1 é o ângulo formado pela reta normal, a parábola no ponto P, e pela reta que passa pelo foco e pelo ponto. Então a fórmula para calcular a tangente desse ângulo é dada por essa expressão aqui em módulo. Aqui eu só meramente fiz um trabalho de substituição, tá? Substituí o valor do M1, o valor do M. Então o M1 é o coeficiente angular da reta que passa por P e F. O M é o coeficiente angular da reta normal, o plano que passa pelo ponto P. Então a gente fica com essas expressões aqui. Aqui eu só multipliquei em cima e embaixo por 2 vezes A, x1 é 2 vezes A vezes x1 menos A. Então, multiplicando em cima e embaixo, a gente chega nessa expressão. Aqui, para me eliminar do parênteses, eu simplesmente fiz uma distribuição, tá? Então, a gente chega nessa expressão. Aqui eu só somei o 2AY1 com menos AY1. Então, reduzi a um termo só. Esse aqui eu fiz a mesma coisa com esse aqui e reduzi a um termo só. Depois, aqui em cima, eu coloquei em evidência o Y1. E aqui embaixo, eu coloquei o menos 2A. Bem, essas duas expressões são iguais, como trata-se de um produto, eu posso cancelar, fica com isso aqui, que eu chego nessa expressão. Então, a tangente y1 é y1 sobre 2a. Aqui agora eu estou considerando a reta normal ao plano e essa reta aqui paralela ao eixo x. Então, eu tenho o coeficiente angular da reta normal ao plano e M2, que é o coeficiente angular dessa reta aqui, que é zero, né? Porque essa reta aqui, lembrando, é paralelo ao eixo x. Então, substituindo, a gente chega no mesmo valor que a gente encontrou, né? Aqui já substituí, essa parte aqui é zero, essa aqui a parte é zero, então fica isso. Então, a gente chega na mesma expressão que a gente achou anteriormente. Então, aqui a tangente de α1 é o módulo de y sobre 2a, e a tangente de α2 também é o módulo de y sobre 2a. Como esses dois ângulos estão entre 0 e 90, e a tangente desses dois ângulos são iguais, então a gente conclui que α1 é igual a α2. Ou seja, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração. Eu sei que no primeiro momento é um pouco difícil de entender, então isso vai requerer de você que você dê mais uma pensada aí, mais uma visualizada em todos os argumentos e passos que foram dados, tá? Mas não é nada impossível de vocês entenderem, tá? Porque todos os conceitos aqui aplicados foram de conhecimentos vistos ali de geometria analítica, tá? Por exemplo, se você estudou retas, então você tem condições de entender essa dedução aí. Bem, agora vamos um exemplo prático, né? Vamos partir de uma equação geral e como chegar nos elementos e como expulsar o gráfico. Bem, primeira coisa, quando a tua equação tem dois termos lineares, isto significa que o teu vértice não está na origem. Então, para a gente saber quais as coordenadas dos vértices, quais os elementos e como é o gráfico, a gente tem que colocar a equação na forma reduzida ou na forma canônica. Então, a gente vai proceder da seguinte forma. Então, vamos colocar na forma reduzida ou canônica. Primeira coisa, vamos separar as variáveis aqui. Aqui só ficou o termo x, então ficou x² mais 4x igual a menos 8y menos 12.
Aqui eu somei 4 do lado esquerdo, 4 do lado direito, que a gente chama de completar o quadrado, né? Porque isso aqui é quase um produto notável, né? Ó, você tem o primeiro termo ao quadrado, 4 vezes x. Então, se eu somar isso aqui, agora eu tenho o que a gente chama de quadrado perfeito. Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa que o quadrado da soma, de x mais 2 elevado ao quadrado. Se você desenvolver, você vai ter justamente essa expressão. Aqui não mudou nada, porque eu só somei 4 em ambos os lados. Então, aqui, fazendo essa conta aqui, isso aqui vai dar menos 8, e aqui menos 12 com mais 4, menos 8. Então, aqui vai dar x mais 2 ao quadrado igual a menos 8 mais y1. Então, a primeira coisa que você tem que fazer a gente vai identificar os elementos aqui. Né? O vértice aqui, no caso, é menos 2 e menos 1. É o vértice. E o eixo de simetria passa por esse ponto e é paralelo a y. É paralelo a y. Tá? Bem, como eu tenho uma reta que passa por esse ponto e é paralela a y, então o eixo de simetria tem que ser igual a x igual a menos 2. Conforme vamos verificar aqui, para a gente entender melhor o que eu estou falando. Só vou apagar isso que foi do exemplo anterior. Pronto. Então aqui é o seguinte, pessoal. Vamos primeiro, então, os vértices aqui é menos 2 e menos 1. Só vou verificar lá se realmente menos 2 e menos 1. Bem, então está ali o vértice. O eixo é paralelo a y e passa por esse ponto. Então, vamos fazer essa reta aí. Então, aqui. Pronto. Esse aqui vai ser o eixo de simetria. O eixo de simetria sempre vai passar pelo vértice da parábola. Como o termo linear lá é o y, então aqui o eixo de simetria é esta reta aqui. Se a gente voltar lá na equação, vamos só voltar um pouco lá na equação. A equação é essa aqui, ó. X ao quadrado, então, ó, como tem o termo y aqui, tem que ser paralela o eixo de simetria é paralela ao eixo y, passando pelo vértice. Agora, então, o eixo de simetria é x igual a menos 2. E o vértice aqui. Como que a gente obtém os outros elementos da parábola? Bem, agora vamos calcular o valor do parâmetro. Essa aqui é a fórmula geral. Se a gente comparar essa fórmula geral com esta fórmula aqui, a gente tem que o 4p tem que ser igual a menos 8. Né? Se 4p é igual a menos 8, então p é igual a menos 2. Bem, então eu sei que a concavidade da parábola tem que ser para baixo. Como P é negativo, a concavidade da parábola tem que ser para baixo. Eu vou calcular o módulo desse valor aqui. Calculando o módulo de P, como o módulo P é menos 2, então fica módulo de menos 2, que é 2. Então o módulo de P é 2. O 2 vai me servir para eu determinar as coordenadas do foco e também para determinar a equação da diretriz. Então o módulo do P me serve para determinar os outros dois elementos. Eu já tenho 2, mas são 4 elementos a parábola tem. Lembrando, é o foco, é o eixo de simetria, o vértice e a diretriz. Eu tenho o vértice e tenho o eixo de simetria. Então está me faltando a diretriz e o foco que a gente vai obter fazendo um gráfico. Então, ó, guarda esse valor aqui, ó. O módulo de P é igual a 2. Então agora vamos voltar lá
no GeoGebra. Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou caminhar, o meu ponto de referência aqui é um vértice. Eu vou caminhar a partir do vértice 2 unidades para baixo e 2 unidades para cima. Bem, eu estou ali caminhando na direção do eixo Y. Nesse ponto aqui, o valor do Y é menos 1. Então, o foco vai ter coordenadas menos 2 e menos 3. Tá? Então, ó, o foco aqui tem coordenadas 2 e menos 3. Tá? Já para achar a diretriz, eu vou caminhar agora a partir do vértice, que é meu ponto de referência ao vértice. A partir do vértice eu vou caminhar 2 unidades para cima, para saber em que ponto essa reta vai passar aqui no eixo Y. Eu estou em menos 1. Se eu caminho em 2 unidades, eu vou parar em 1. Então, meu eixo T, simetria, minha diretriz, desculpe, não é a simetria, a reta diretriz é 2 unidades para cima a partir do vértice. Nesta situação aqui é y igual a 1. Pronto. Então agora, voltando lá, então o eixo de simetria é x igual a menos 2. Então vamos só descrever a equação aqui da parábola, a caixa de entrada, para ver se realmente se esses elementos encontrados são os elementos da parábola que foi dada pela equação x ao quadrado menos 4x mais 8y mais 12 igual a 0. Ó, se vocês observarem, está certinho. Ó. Só colocar em verde aqui. A parábola no outra cor. Então tá aí a parábola, pessoal. Aí. A parábola está em vermelho. Tá? Ela passa pelo vértice. Se vocês verificarem a distância do vértice até a diretriz são 2 unidades. E a distância do vértice ao foco também são 2 unidades, que na verdade é o módulo P. Vou só minimizar isso aqui, que eu não vou mais estar aplicando, e vamos continuar aqui. Então tá aí. Então é assim que eu acho os outros 2 elementos da parábola, né? Ali foi encontrado, né? A diretriz é y igual a 1 e o foco é menos 2 e menos 3, né? Só vou conferir aqui. O foco é menos 2 e menos 3. Então, assim que essas são as ideias. Então, você sempre vai pegar o vértice como ponto de referência e o módulo TP, o módulo do valor do parâmetro, o quanto que você vai ter que caminhar a partir do vértice, né? Sempre na direção ou do eixo X ou do eixo Y, tá? E isso vai ocorrer nas outras cônicas também, ideias semelhantes a essa. Então, vamos ver uma aplicação aqui. Então, uma aplicação para uma parábola, vamos considerar aqui que você tem o seguinte problema. Você quer construir um túnel cuja seção transversal é uma parábola. Eu tenho 2 pistas aqui. A altura dessa
deste túnel, dessa parábola, que vai do vértice até a pista 1, tem 7 metros. O comprimento da pista 1 é 20 raiz de 7 metros. Tá? Eu quero saber a partir de que altura, contando do vértice, eu devo colocar a pista 2 para ela ter uma largura de 40 metros. Tá? Então isso aqui é uma parábola. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o gráfico. Eu vou colocar a origem do sistema coincidindo, nesse caso, com o vértice. Então aqui, ó, numa questão de simetria, a gente vê aqui que o eixo Y, ele é o eixo de simetria dessa parábola aqui que passa pelo vértice. Então o eixo Y é o eixo de simetria. Tá? Aqui eu tenho as coordenadas desse ponto. Como todo esse segmento tem 20 raiz de 7, então por uma questão de simetria esse ponto tem 10 raiz de 7. Esse segmento está representando a pista 1. A distância desse segmento até o vértice é 7, então aqui é menos 7. Aqui é a pista 2, que eu sei que a largura tem que ter 40 metros, então por uma questão de simetria, né, como todo esse segmento é 40, então a metade aqui é 20. E a distância do vértice até essa pista é menos L. Tá, ok? Bem, lembrando que como a parábola tem um único parâmetro, a sua parábola fica assim, porque o eixo de simetria é o Y, né, 4P. Então a gente tem que identificar quem é esse P. Você vai fazer o seguinte, no lugar do X você substitui por 10 raiz de 7, e no lugar de Y por menos 7. Substituindo nessa equação, a gente acha o valor do P. O valor do P é menos 25, multiplicado por 4, está menos 100. Bem, agora para obter o comprimento aqui, a altura que a pista 2 tem que ficar para o vértice, a gente vai usar as coordenadas do ponto C. As coordenadas do ponto C é 20 menos L. Então no lugar do X eu coloco 20, no lugar do Y eu coloco L na equação. Esta equação aqui, na equação está parábola. Então, fazendo a substituição, eu tenho 4 metros. Então, a pista 2 tem que ficar do vértice 4 metros. Tá? Então, aqui tem que ter 4 metros para que a largura seja de 40 metros. Né? Para a largura seja de 40 metros, a distância da pista até o vértice da parábola tem que ser de 4 metros. Ok? Então, por esta videoaula é isso. Eu agradeço a visualização. Eu peço o seguinte... Obrigado, mas eu peço o seguinte, que vocês tenham as suas sugestões, críticas também. Dê um like se gostou. Se não gostou, pode dar um dislike também, que não tem problema, tá? Mas caso você tenha o dislike e puder fazer alguma crítica aí, tá? Então, por enquanto é isso. Eu acho que no vídeo das próximas aulas, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer o seguinte, eu vou sempre trazer uma situação problema e eu vou aplicar os conceitos para resolver a situação problema. Talvez algumas provas do ITA, tal, para o vídeo ficar menos longo, tá? Mas então, por esta aula é isso. Então,